Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. Eu derrubei aqui o microfone. Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. Eu trouxe vocês hoje aqui para esse lugar bem bonito, né? Eu estou aqui no meio da rua e é um lugar lindo aqui, tem uma vista maravilhosa aqui atrás. Eu não sei se vai dar para ver por conta do reflexo, né? Porque na câmera realmente é diferente. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? A gente vai falar sobre a vida, a gente vai falar sobre se entregar. E quando eu tô nos meus movimentos mais fortes, assim, quando eu tô sentindo, sabe? Quando eu tô sentindo, assim, mais introspectiva, os movimentos mais fortes mesmo, naquela semana que é mais pauleira, assim, eu gosto de vir aqui, né? Eu gosto de apreciar essa vista, é uma vista maravilhosa. Depois eu vou virar o celular para lá e vou mostrar para vocês. E para gente falar de Deus, né? Nada melhor do que a gente estar em contato com a natureza. Não que a gente não vá sentir Deus quando a gente está na nossa casa, né? Quando a gente está na cidade. Não é isso. Mas quando a gente está em contato com a natureza, a gente sente o início, sabe? O natural, o verdadeiro, sabe? Onde tudo começou. Então a gente se conecta muito mais, né? A gente sente a vida realmente. A gente sente a energia do nosso planeta. Então é muito gostoso quando a gente está assim em meio à natureza. E, e eu venho trabalhando em mim, vocês sabem, durante muito tempo, né? Durante muito tempo. É, eu trago vídeos aqui para vocês falando de mim. E a minha intenção de falar de mim aqui é poder falar de como eu trabalho em mim, né? Porque a gente pode ser o nosso próprio terapeuta, porque ninguém é melhor do que a gente para poder se conhecer, né? A gente confia em todo mundo, mas a gente não confia na gente mesmo para poder se conhecer, para poder se entender. A gente prefere se colocar na mão de outra pessoa, né? E a gente sempre fica desconfiado da gente mesmo. E assim a gente também faz com Deus. Aqui eu não estou falando de religião, aqui eu estou falando de vida, sabe, gente? De vida, do natural, que é Deus. Talvez você não acredite em Deus, Deus princípio, não Deus religioso, sabe? Deus, o Criador de tudo. E se você não acredita em Deus, mas de repente você acredita em outra coisa, mas em qualquer coisa que você acredite, tudo Deus está lá. Então, no final das contas, você está acreditando nele mesmo, né? E eu não tenho religião, né? Mas eu gosto muito de aprender sobre a vida. Eu gosto de sempre me atualizar, de saber coisas novas, né? Então, por isso, eu sou aluna. Eu até indico para vocês, porque tem coisa que não tem como falar aqui, que é um estudo muito profundo que a gente faz lá na Casa Violeta. Se vocês estiverem curiosos, aqui no YouTube tem, no canal Casa Violeta, e também tem um site, que é o casavioletaoficial.com.br. E lá a gente faz um estudo profundo, gente. É um estudo profundo da vida, da gente mesmo, aonde, sabe assim, você se vira do avesso para você poder se conhecer. E eu amo estudar a vida, me estudar, né? Aprender sobre o Deus princípio, não de religião, porque lá não é uma religião, é um ponto de encontro de pessoas independentes que resolveram ter autorresponsabilidade e que têm essa sede de se descobrir e de desmistificar muita coisa, sabe? De se conhecer, de enxergar de um novo ângulo a vida. Então, eu convido vocês a irem lá conhecer, porque eu não saberia explicar para vocês da forma que a gente aprende, porque eu sou aluna, né? E aqui eu trago a minha vivência. Então, lá é o lugar para você se descobrir e ter a sua própria vivência, né? Então, se você se interessa sobre esse tipo de coisa, de assunto, né? Do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, de querer mesmo colocar o dedo na ferida, de encarar aí os seus fantasmas, lá é o local adequado para você, tá? Eu tô falando disso por quê? Porque tudo que eu trago aqui são as coisas que eu venho aprendendo lá. Então eu vou trabalhando em mim, vão surgindo vários movimentos
e eu trago aqui e converso com vocês e eu divido aqui com vocês. Mas para você que quer fazer isso também com você, é lá o local. Dá uma olhada aqui no YouTube primeiro para ver se você vai gostar e depois você dá uma olhadinha também lá no site. Se você não quiser ser aluna, você tem os atendimentos individuais, que é como se fosse uma terapia, só para você. Que aí é só um dia, né? Não, é só para você, é só um dia. E aí tem com o Joaquim e tem com o Luiz também. Mas isso, todas essas informações vocês vão ter lá no site, né? Estou fazendo propaganda assim porque faz parte da minha rotina estudar lá, faz parte do meu dia a dia, né? Então, voltando ao assunto, é, essa questão da entrega, né, gente? A gente vive a vida inteira num cabo de guerra, você querendo ganhar de Deus, você fazendo do seu jeito. Eu já li aquele livro, sabe, O Segredo, e uma fase da minha vida eu fiquei nessa coisa de ai, visualizar, 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 para as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Mas chega uma hora que isso cansa, né, gente? Isso cansa. E Deus até permite que aconteça certas coisas, né? Mas chega um momento que tudo para. É como se aquela poção não fizesse mais efeito, sabe? Para você cair na real e ver que os planos, tudo aquilo que tem que acontecer na sua vida, é da vontade de Deus. É Ele que vai trazer para você. Não é você colocar diante dele, olha, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é assim. É Ele que mostra para você. E a gente aprendeu o contrário, né? Que é a gente que tem que colocar para ele, impor para ele. Só que não é assim. E a gente sabe por experiência própria, vocês aí já devem ter quebrado a cara tantas vezes, se ferrado tantas vezes, assim como eu, de querer ficar impondo, 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 e no final nada é do jeito que a gente quer. Mas de uma coisa eu sei, sempre é melhor do que a gente espera, né? A gente só se machuca quando a gente está vivendo as nossas ilusões. E na maioria da nossa vida até hoje a gente viveu essas ilusões. Por isso que a gente tem vários machucados. E Deus permite, que é para a gente cair na real, é para a gente soltar, né? É a mesma coisa de você colocar uma. Sabe quando você usa uma correntinha muito apertada? Eu gosto de usar tornozeleira assim, tornozeleirinha, bijuteria aqui eu gosto de colocar, ou uma pulseirinha assim, eu sempre gosto. É a mesma coisa de você colocar uma pulseira assim muito apertada, muito apertada. Aí o sangue para de passar, sua mão começa a ficar inchada, começa a ficar roxa, e aí você precisa soltar. É exatamente isso. Você vai fazendo, 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 até que chega um momento que aperta tanto, que aí você é obrigado a soltar. Então Deus permite que a gente brinque, que a gente rale mesmo, porque tudo isso é aprendizado. Ele não faz isso para punir, ele faz para ensinar. A gente tem que aprender, né? Igual não fala quando não vai pelo amor, vai pela dor, é exatamente, porque a gente vem de uma série de aprendizados aí, né, das nossas crenças antigas que a gente traz, das impressões que a gente carrega durante a nossa vida, né, e a gente aprende mesmo que é assim, eu imponho aquilo que eu quero e Deus realiza. Então você pega e fica sendo bonzinho, você quer ajudar todo mundo, você quer ser a pessoa maravilhosa para que Deus faça aquilo que você quer. Você fica fazendo troca. Olha, Deus, ou você quer pagar uma promessa, olha, eu vou subir de joelho e você vai me conceder essa graça, tá? Você quer impor para ele. Você quer fazer qualquer coisa para que ele te ouça e faça do seu jeito. Só que, gente, pela nossa experiência, a gente sabe que não é assim. Não dá certo, né? A vontade dele prevalece. E tem várias passagens na Bíblia que falam sobre descansa em Deus, deixa que Ele faça, né? Seja manso. Tem tantas passagens e não é à toa, né? A Bíblia é um código muito bonito, eu não entendo muito, porque como eu falei para vocês, eu não tenho religião, eu nunca fui de igreja, de procurar assim, sabe? Eu já fui em várias, na verdade, e nunca me encontrei em nenhuma, porque no fundo eu sabia que não precisava de nada entre eu e ele, né? Era só me conectar e me entregar, mas só que esse entregar não é tão simples assim. Tem camadas, porque primeiro você tem que ver aquilo que você faz que não combina mais. Você precisa primeiro começar a falar a verdade para você.
E na mentira, se você quer esconder coisas de você mesma, você não vai conseguir se entregar a Deus, não. Se você não se entrega para você, você não está se entregando para Deus. Se você foge de você, você não tem fé em Deus, né? Porque como? Como eu quero ter uma conversa bacana com ele, eu quero falar tudo de mim para ele, se eu mesma não quero enxergar? Se eu coloco ali debaixo dos panos, se eu fujo? Não tem como, gente. A gente precisa jogar limpo com a gente, colocar mesmo pra gente as nossas intenções. Olha, minha intenção foi essa. Se você sentiu inveja, fala, eu senti inveja por isso, isso, isso. Sabe, essas coisas não é feio a gente sentir. A gente não pode é fugir delas. Você sentiu? Beleza, tá aí, você sentiu. E isso é muito válido. E você jogando limpo com você, você de frente pro espelho, né, falando com você, é, você vai se compreender por que que você fez determinadas escolhas, por que que você tomou certas atitudes, por que que você iniciou certos ciclos, certos trabalhos, certas parcerias. E assim você vai se descobrindo, você vai se conhecendo, você vai se enxergando. E aí você passa a enxergar o mundo, né? Porque se você não se olha, você não consegue ver nada ao seu redor. É como se tivesse tudo muito nebuloso, né? Porque não tem como a gente querer conhecer outras coisas sem primeiro se conhecer, né? Então começa por aí, você jogando limpo com você. E aí, automaticamente, quando você vai se entregando para você nessa coisa de autorresponsabilidade, olha, aconteceu essa cagada, mas sim, fui eu que fiz. Eu que escolhi, eu que fiz. Então, assim, autorresponsabilidade é tudo, né? E assim você vai se conectando cada vez mais com a sua natureza, você vai se conectando mais com Deus. E aí sim você começa a se abrir para Ele, falar. Sinceramente, com Ele você pode falar mesmo. É realmente o momento que você tem para se abrir. Não é telefonando para amiga, não é falando com a sua mãe, tô vendo se o microfone tá ligado. Não é você falando com a sua mãe, não é você falando com a sua irmã, com o seu pai, com o seu namorado, não. Essa é a intimidade que você precisa ter. A gente precisa sim tirar um momento do nosso dia, seja qual for o horário, para você conversar, para você falar com Deus e para ficar em silêncio, porque não é só você que tem que falar. É muito gostoso a gente falar e se abrir, mas ele também tem que te passar informação. Ele também precisa falar com você. E como que ele fala com você? Quando você está em silêncio, quando você está compenetrada no que você está fazendo, sabe? Quando você está prestando super atenção naquilo que você está fazendo, e aí você se entrega tanto para aquele momento que você vai tendo insights e vai caindo várias fichas. Então é nesse momento que ele fala com você. Então a gente precisa se dedicar a isso. E entregar para ele é entregar de verdade. Não é entregar e ficar ali olhando para ver se ele vai fazer tudo direitinho do seu jeito. Não. É entregar, ficar tranquila e viver seu dia muito bem. Porque o único responsável por estar feliz no dia, por fazer as coisas com gosto, é a gente, né? A gente tem esse compromisso, né? De fazer muito bem o nosso dia, de fazer a gente muito feliz, de estar alegre, de estar contente, de estar tendo sempre um ponto de vista favorável, porque a gente sempre pode escolher, né, olhar as coisas como uma grande punição, um grande terror, ou apenas como uma situação. Ah, é só uma situação, eu não estou sozinha, eu não preciso resolver sozinha, Deus está comigo, e isso vai se desembolando. E conforme a situação vai indo, o tempo vai passando, você vai tendo os toques do que você precisa fazer. Mas para você ter esse ponto de vista, para você ter esse posicionamento aí na sua vida, você precisa se entregar, né? Eu achei que eu já estava entregue, sabe, gente? Eu achei que eu já estava nessa entrega, eu achei que eu já estava pronta, mas não é pronta, não é pronta, porque a gente está sempre nessa construção e nessa desconstrução, né? A gente está sempre nessa coisa de se conhecer, são várias camadas, e aquilo que me servia um dia pode ser que hoje não serve mais. Então, assim, não é tá pronta. A gente é pronta, a gente tá aqui, a gente tá pronto. Mas em questão do nosso aprofundamento, do nosso conhecimento, sempre vai ter essa construção, essa desconstrução. A gente vai sempre se conhecer mais,
é como um oceano. A gente é tão profundo, a gente é tão profundo. Deus é tão perfeito e fez a gente de tal maneira, Deus fez a gente tão perfeito, não só a gente, tudo que existe, que é muito infinito. Há um infinito dentro de nós. Então, nunca nada vai estar pronto. Por isso que não tem aquele negócio de chegar lá, né? Porque é um constante desdobramento, né? Então, o autoconhecimento ele é um mergulhar que vai ficando profundo, profundo, profundo e não tem fim, né? Porque somos infinitos assim como Deus. E eu achei mesmo que eu estava super entregue, mas ontem, depois da aula, eu percebi que eu estava com medos, com inseguranças. E o que que é isso? É não acreditar na vida, é não ter fé em Deus, né? Porque se você tem fé e você se preocupa, então você não tem fé, né? A fé é o quê? É você ter a coragem de colocar tudo na mão de Deus e viver sua vida em paz. E não era isso que eu estava fazendo. E graças a Deus eu pude perceber ontem, né? E assim, eu tô sentindo até agora os efeitos da aula. Como é que eu posso dizer para vocês? É uma sensação assim de. Eu tava tensa, né? Eu tava tensa, porque quando você não solta as coisas para que aconteçam da forma que Deus quer, é como se você estivesse segurando um balaio, sabe? Pesado. E, e aí você entrega para Ele. Essa foi a sensação. Ai, aí você relaxa, relaxa as costas, relaxa a mandíbula, relaxa aqui. Eu senti que relaxou meus ombros. Eu tô até meio corcunda, porque tava, sabe? Relaxou assim meus ombros. Relaxou aqui essa parte da coluna aqui atrás, perto do bumbum, acho que é a cervical. O meu joelho, o meu joelho tá diferente. Os meus pés estão mais leves. Então isso é a soltura, né? Quando a gente começa a se soltar e a se entregar mesmo. E é no todo dia. Claro que ainda vão ter situações em que eu vou dar aquela vacilada de querer controlar, mas tá tudo bem, eu vou ver e o que que eu vou fazer? Olha, meu Deus, tá nas suas mãos, eu solto aqui e vou seguir, vou fazer minhas coisas. Então a nossa rotina é muito sagrada e é na rotina, é no nosso dia a dia que a gente vai colocando em prática as coisas novas. É por isso que eu tenho o Poesias do Lar, que é para mostrar para vocês que é na rotina mesmo que tudo acontece, que a gente se realiza assim fazendo um almoço, a gente se realiza assim lavando um banheiro, né? A gente se realiza assim fazendo as coisas mais simples do nosso dia a dia. Basta a gente se colocar nisso é, nessa postura de, olha, eu vou viver muito bem o meu dia, porque só eu tenho o poder de fazer isso aqui dentro de mim, de me colocar nessa coisa boa, nessa boa vontade, nesse bem-estar e nessa felicidade, né? Por isso que eu tive vontade de fazer o Poesias do Lar, para mostrar para você que porque querem colocar que para a mulher se realizar, ela tem que trabalhar fora, ela tem que ter isso, ela tem que ter aquilo. Não, gente, para você se realizar, você tem que fazer a vontade de Deus. Você fazendo aquilo que ele coloca aí na tua alma e você colocando em prática, assim você vai ser feliz. Não o que o mundo fala, mas o que Deus fala aqui dentro de você, sabe? Então, isso que eu estou fazendo aqui, que é gravar esse vídeo, falar com vocês, é uma realização muito grande para mim, porque é a vontade de Deus. Então eu vim aqui falar com vocês, vim aqui nesse cenário com o cantar dos pássaros, espero que esteja dando para ouvi-los, porque tá lindo eles cantando aqui e essa paisagem maravilhosa, porque eu acho que o sol tá bem forte, então não tá dando para ver. Mas depois eu vou virar o celular para vocês poderem apreciar essa maravilha aqui, que é a vida. E para a gente poder e para a gente conseguir, né, apreciar, a gente precisa ter paz. Porque se você está estressado, você está ali querendo fazer, 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 porque você não solta para que Deus faça. A gente não precisa fazer nada sozinho. E nessa tensão, a gente não curte, não tem como saborear. Eu fiz até aquele vídeo falando sobre ter é diferente de possuir, né? Porque realmente, ter, a gente não tem nada, a gente não leva nada, a gente só saboreia, a gente só
curte as coisas, né, a gente usufruto, a gente usufrui, mas tudo vai ficar aqui. Por isso que tem a morte, né, porque a gente sabe que a gente vai usufruir da casa, dos filhos, das roupas, né, do carro, tudo, das viagens, mas você não vai levar nada nem ninguém. Mas as vivências vão ficar marcadas para sempre em você. Então é o usufruto. E para você conseguir usufruir, para você perceber a beleza da vida, para você sentir o canto dos pássaros, para você sentir o frescor do vento na sua pele, você precisa estar em paz e com a sua vida entregue a Deus. Eu não estou falando para você ser uma pessoa relaxada e acomodada e falar, ah, tá na mão de Deus, eu não vou fazer nada. Não é isso. Há uma diferença muito grande, né? Você está aí fazendo o que precisa fazer, mas a gente sabe que tem situações que não tem o que fazer. E é exatamente nessas situações que a gente vê que não tem o que fazer, aí você se desespera porque você não sabe o que é para fazer. Só que não é para você desesperar, é para você entregar para Deus. E Ele sabe como fazer, Ele sabe como ninguém. Só que a gente não tem paciência, como a gente não está vendo ainda nada ali pronto, a gente já fala, ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Você pega e pega de volta o balaio. Entrega o balaio, pega o balaio, entrega o balaio. Então ele fica nisso, nessa oscilação. E num cansaço tão grande, com isso você se adoece, envelhece, né? Perde o gosto da vida e não curte nada. Você pode ir para o melhor viagem, você pode ir para um lugar mais lindo, um hotel fazenda maravilhoso, você pode estar numa praia, ou aqui, igual eu tô aqui assentada na natureza, aqui é meu bairro onde eu moro, aqui é muito bonito, gente. Graças a Deus, eu moro num bairro lindo. Esse bairro aqui é muito bonito, ele é cheio de árvore, é cheio de pássaro, é a coisa mais linda. Então, não adianta você estar no melhor lugar em Dubai, em Bariloche, sei lá, se você estiver segurando o balaio. Você não curte, você não saboreia. É por isso que tem gente que vai para droga, abusa muito do álcool, porque para dar uma relaxadinha, porque tá tenso pra caramba, tá pesado pra caramba o balaio, né? Então, assim, viu que a situação, você tá ali fazendo o que você precisa fazer, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Então você está ali fazendo, você está na disposição, na boa vontade, você é caprichosa com a sua casa, você é caprichosa com o seu trabalho, você cuida muito bem de você está ali no autoestudo, e aí tem aquela situação que chega e aí você não sabe o que fazer. Não é para fazer nada, é para você entregar. Fala, olha, meu Deus, eu entrego essa situação para você, está nas suas mãos. E descansa de verdade e vai viver sua vida, vai fazer as outras coisas. E deixa que as coisas vão se desembolar. Mas não pega o balaio de volta. Ah, eu não tô vendo nada, então eu vou pegar. Não, deixa, deixa. Aprenda a enxergar sem olhar, sabe? Enxergar com a sensibilidade. Porque no fundo, você sabe que está mexendo várias coisas. Mas como você não está vendo, você não acredita. A gente tem que aprender a enxergar com os olhos fechados. Parece papo de louco, né? Mas quando eu fecho os olhos e me coloco em silêncio e estou falando com Deus, está tudo acontecendo, porque você sente que está acontecendo. Então a gente tem que passar a ter mais momentos em silêncio com Deus. Aí sim você vai sentir, aí sim você vai enxergar com os olhos dele e vai perceber que está mexendo, que está acontecendo um monte de coisa. Principalmente a primeira mudança é em você. Vai ter muita mudança em você. Aí você já vai começar a perceber, olha, o cenário vai mudar, a situação já está pronta. Por quê? Não é que quando a situação vem, ela já vem pronta, gente. Só que a gente acha que é um problemaço, que a gente tem que bravar, que a gente tem que pegar o touro à unha, mas não é assim. A situação ela já vem pronta, é só para você olhar, compreender e ir ali no passo a passo com Deus. Só que a gente não tem paciência, porque a gente já aprendeu a que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa, senão eu vou ser uma vagabunda, uma bunda vaga aqui, assentada, tranquila, relax, e a casa tá caindo. Mas é exatamente isso que Deus quer. Que você confie que Ele vai fazer, né? Não precisa ficar fazendo, que no fundo você não tá fazendo nada, você tá só se cansando, se envelhecendo e adoecendo. Só isso. Então, eu tô nesse trabalho, tá? Eu tô nesse trabalho e eu sei que vão vir várias situações para eu poder brincar com Deus e deixar nas mãos dele.
e eu tô pronta para essa entrega. Eu já estou entregue, né? Só que eu, como eu disse para vocês, é no todo dia. Eu fiz esse trabalho de todo dia me preocupar. Então agora eu vou fazer o trabalho de todo dia descansar em Deus. É um trabalho, não é um exercício, porque é mão na massa. Tá? A situação, aí o que, que você faz? Você vai lembrar, você vai falar, opa, não tenho o que fazer aqui. Essa situação é de Deus, esse projeto é de Deus, essa casa é dele, essas pessoas são dele. Você vai parar de incomodar as pessoas, você vai permitir que as pessoas sejam elas mesmas, sem muita cobrança, sem muita chatice. Na verdade, sem cobrança, sem chatice, né? Porque é tão bom a gente ser a gente mesmo, por que não permitir que o outro seja, né? Porque você sabe que essa pessoa não te pertence, essa pessoa é de Deus, então é problema de Deus. Ele que sabe, ele que vai fazer o que precisa, ele é que vai tomar conta, né? Então a gente vai ficando uma pessoa nutritiva, uma pessoa tranquila. Eu tenho certeza que a gente vai rejuvenescer e vai ter mais gosto, vai sentir mais gosto de fazer as coisas. E a nossa vida vai se tornar uma magia mesmo, né? Que os testemunhos de Jeová falam do paraíso, né? Os animais tudo ali junto. Eu acredito que eu acredito não, eu sinto que é isso. Quando você descansa em Deus, você fica naquele lugar ali que tem nos desenhos dos livrinhos dos Eu já estudei aquele livrinho também, né? Então, a gente fica naquele lugar lindo, em paz com o nosso bicho, né? Aqueles bichos ali representam o nosso próprio bicho. Quando a gente está em paz com a nossa natureza, a gente está em paz com a natureza de Deus, a gente está em paz com tudo. Então, aí os bichos ali, né, em volta, o pessoal passando a mão num leão, numa onça, eu sinto que esse simbolismo é isso. Quando você descansa em Deus, você tem o paraíso na terra e a representação daqueles desenhos no livrinho do Testemunho de Jeová. Com muito respeito, eu estou falando sobre isso aqui, tá, gente? Eu sei que eles interpretam de outra forma, mas eu estou falando dentro do meu olhar, tá? Com todo respeito a vocês aí. E aí você tá em paz, você respeita a sua pele, teu bichinho, e aí é isso, está tudo ali a seus pés e você tem acesso a toda essa paz, a toda essa beleza, você consegue desfrutar, você consegue degustar, você se alimenta, você vai começar a comer menos porque a gente come muito por ansiedade, né? Então a gente vai tendo esse equilíbrio. E é no todo dia, é na rotina, né? É no dia a dia que a gente coloca em prática as coisas novas. Para mim, essa entrega é nova. Então, vai ser no dia a dia que eu vou colocando em prática e vou ficando cada vez mais entregue, sempre no mais. Cada dia é uma soma linda. E assim vou multiplicando, multiplicando, não é? E a gente vai se realizando e vai se sentindo em paz. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, espero que tenha ficado fácil para vocês compreenderem, tá bom? E é assim, é muito fácil, é muito simples, basta a gente se colocar e colocar a mão na massa, gente, não tem outro jeito. É colocar a mão na massa, não adianta só falar, é fazer. Chegou a situação, não precisa nem chegar a uma situação. Esse dia é dele, tá nas mãos dele, né? É, o meu trabalho é dele, a minha vida é dele, tudo é dele. Então eu não preciso me preocupar com nada. Mas isso não significa que eu vou ficar deitada dormindo o dia inteiro. Eu vou fazer as minhas coisas com gosto, né? Eu vou estar aqui gravando esse vídeo com essa vontade, com esse tesão, com esse, sabe, com a alma feliz, sorrindo. Vou, vou postar para vocês, vou, vou ler meu livro que eu tô lendo, eu tô amando. É o Alquimista que eu tô lendo. É o Alquimista? É o Alquimista e depois tem um outro lá para eu ler também. Que é do mesmo autor, do Paulo Coelho. Estou amando, eu nunca tinha lido. Eu lembro que uma vez eu comecei a ler esse livro, mas eu parei. Aí eu fui lembrando de algumas páginas, eu acho que eu li bem no comecinho. Aí agora eu tô lendo ele, tô quase acabando, tô amando. E vou fazendo assim o meu dia gostosinho. Aí eu falo, ai meu Deus, o que que a gente vai fazer agora? Ah, tem que fazer tal coisa. E dentro da minha rotina eu tenho as coisas da casa para fazer. Tem que limpar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, né? Tô com uma carninha lá no forno assando, enquanto eu vim aqui falar com vocês. E é isso, a gente vai vivendo o nosso dia bem, em paz.
E aí você vai tá conversando o dia inteiro com Deus, sabe? Ali mentalmente. Se eu tô sozinha, eu falo mesmo, em voz alta, igual eu tô falando aqui. E a gente vai viver na magia da vida. Isso é viver de verdade. É viver em paz, sabe, gente? É respeitar Deus, respeitar o seu limite, até onde você vai, até onde você faz, até onde você pode fazer. E ele é que faz a maior parte. Graças a Deus, porque ele que sabe o que tem que fazer, né, gente? Ele que sabe, ele que criou, ele que me fez, então ele sabe de mim. Eu não sei, eu tô me conhecendo, mas ele não, ele já me conhece, ó. Então é muito melhor deixar nas mãos dele. Então é isso, gente. Que vocês tenham um final de semana abençoado. Hoje eu não quis fazer live porque eu quis fazer um vídeo bem concentrada, sem interrupção, sem alguém falar oi, boa tarde, alguma coisa assim. Então hoje vai ser esse vídeo, tá bom para vocês aqui no YouTube. E se você gostou, você curte, você compartilha, você comenta, tá certo? E esse vídeo vai chegar em outras pessoas que que estão no momento para receber esse vídeo, tá certo? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!